Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, estou vindo aqui no canal Só Psicanálise para fazer para vocês mais uma sessão correspondente à playlist nomeada como Transtornos de Personalidade. Tratando-se dessa playlist, eu venho falando do transtorno de personalidade paranoide, né? E vejam bem, se vocês não assistiram aí os vídeos anteriores, você pode vir aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube e você vai encontrar aí o link que vai te encaminhar para os vídeos organizados a partir de uma ordem lógica de compreensão. Dando continuidade ao que eu venho falando sobre o transtorno de personalidade paranoide, eu falo de uma condição psicológica, né, de uma dinâmica do aparelho psíquico que há de ser caracterizado por uma desconfiança excessiva, por uma desconfiança generalizada. Já falei sobre isso em vídeos anteriores. E o que é que acontece? Essa condição psicológica, de fato, acaba levando a interpretações que são distorcidas, né? Interpretações aí que, assim, não correspondem com a realidade propriamente dita no que diz respeito às ações alheias. Então, as intenções das ações alheias muitas vezes são interpretadas de modo muito distorcido a partir do olhar do ser humano que de repente está ali acometido por um transtorno de personalidade paranoide. E aí eu quero elucidar aqui alguns pontos-chave, né, que de fato ajuda mesmo a compreender, a elucidar melhor o comportamento desses pacientes, tá bom? Gente, vale frisar que isso aqui não substitui uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica, tá? Isso aqui há de ser apenas uma elucidação, a propagação de informações, tá bom? Isso aqui não é sobre promover o autodiagnóstico. Se você se percebe nessa dinâmica, tá bom? É importante que você venha, de fato, buscar um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, tá? E para os profissionais, isso aqui também não há de ser suficiente para uma formação, né, uma especialização, vamos dizer assim, no que diz respeito a esse tipo de transtorno, tá? Isso aqui é apenas um reforço, isso aqui há de ser apenas a democratização, vamos dizer assim, das informações, do conhecimento acerca dos transtornos, tá bom? Então, assim, se você é profissional da área de saúde, busca se especializar, busca se aprofundar cada vez mais, não fica limitado só a vídeos por meio do YouTube. Isso aqui há de ser apenas, né, como eu falei, um reforço quanto ao conhecimento, há de ser um aporte, um suporte, mas não substitui de fato a investigação profunda, não substitui de fato um curso de especialização, não substitui de fato a faculdade de psicologia, né? Então tenham muito cuidado com esse tipo de coisa, tá bom? Bom, então falar de pontos característicos, eu posso trazer aqui para vocês a desconfiança excessiva, como eu já trouxe, né? E o ser humano aí com transtorno de personalidade paranoide, ele tem de fato uma propensão, ele tem uma inclinação para desconfiar intensamente dos outros, né? Ele tem uma inclinação para a questão da suspeita no que diz respeito às intenções do outro. E aí ele vai interpretar, né, muitas e muitas vezes, e dependendo aí do quão disfuncional está essa dinâmica do aparelho psíquico, ele sempre pode vir a interpretar de fato as ações dos outros de maneira distorcida. Por mais que o outro não esteja ali abarcado por uma má intenção,
ele sempre vai interpretar a ação do outro por intermédio de uma distorção devido a essa disfuncionalidade que acaba levando este sujeito que está disfuncional acreditando que sim, que de fato o outro está realmente abarcado por uma má intenção. Hipervigilância, né? Ele está sempre hipervigilante, isso é um ponto característico também. Né? Ele está muito ali hipervigilante, ele está muito sensível de fato a sempre perceber o outro como uma ameaça. Então, são pacientes em que de fato estão sempre ali abarcados por uma alerta exacerbada no que diz respeito a possíveis ameaças. Né? Eles não conseguem nunca perceber uma situação como sendo benigna, como sendo com boas intenções da parte do outro, né? Ele nunca consegue ter esse olhar, ele sempre está buscando ali, com base nessa distorção, o que de repente pode estar sendo potencialmente prejudicial. Então, por isso ele desconfia e suspeita de tudo, né? Eles interpretam de fato as outras pessoas como estando sempre aí, acometidos por uma intenção de fazer uma mal ação, né? Então eles veem insultos onde não existem insultos, eles veem deslealdade onde muitas vezes não existem deslealdade, né? Então sempre estão ali abarcados por uma desconfiança excessiva, entende? Dificuldade em perdoar. Eu percebo muito nos estudos que eu faço, nas observações que eu faço, nas investigações que eu faço, que há de ser uma característica muito marcante, né? Uma dificuldade mesmo em perdoar. Então, se esses pacientes se sentem aí prejudicados ou insultados, mesmo que esse insulto, né, esteja no âmbito do imaginário, mesmo que tenham se sentido prejudicados com base numa ação do outro, que não foi uma ação maligna, mas eles acabam interpretando como uma ação maligna e diante disso se sentem prejudicados, então eles tendem a ter um rancor bem significativo e tendem a responder com muita hostilidade e com um contra-ataque muito significativo, por mínima que seja a situação, por mínimo que seja a ação do outro, sabe, que de fato não tem ali um teor nocivo, mas ele vai levar aquilo para algo tão nocivo, com base nessa disfuncionalidade, que sim, que ele vai ser bastante hostil com este outro, ele vai ter bastante hostilidade, vai ter bastante dificuldade de fato lidar com esse outro, porque o rancor vai estar ali, né, muito acentuado por conta dessa interpretação distorcida no que diz respeito ao outro. Controle. Né? Eles tendem, de fato, a ter uma inclinação muito significativa para a questão do controle, devido ao medo mesmo, né, de serem explorados, devido ao medo mesmo de serem prejudicados. Né? Então, eles buscam, de fato, manter um controle muito rígido sobre as situações ao seu redor. Né? Então, eles têm uma dificuldade bem significativa para estar nessa dinâmica de querer controlar tudo e todos, entende? Porque isso faz parte de um medo irracional, de fato, de serem prejudicados, de serem explorados pela situação ou pelo outro, e com isso eles adentram uma dinâmica muito excessiva de querer controlar o outro e as situações ao seu redor. Com isso, eles têm uma dificuldade muito grande de desenvolver relacionamentos íntimos, né? Porque
como se tem essa inclinação para uma desconfiança generalizada, então isso traz uma dificuldade no que diz respeito à formação de relacionamentos próximos, de relacionamentos íntimos, né? Por quê? Porque eles têm o medo mesmo de ser prejudicado por esta pessoa, têm o medo mesmo de que esta pessoa venha fazer alguma coisa contra eles, né? Tem medo de confiar no outro, por mais íntima que venha a ser essa relação, por mais íntimo que este ser humano seja do outro, tem o medo ali irracional de confiar no outro, porque o que é que acontece? Como existe essa suspeita excessiva, disfuncional, eles têm medo de que qualquer que seja a informação que ele venha transmitir para o outro no que diz respeito à sua vida, isso possa vir a ser usado contra eles, né? E aí isso acaba levando de fato a uma relutância no que diz respeito a confiar nos outros, entende? E aí ciúmes, questionamentos constantes, isso também acaba fazendo parte de uma pessoa que de fato tem uma personalidade aí disfuncional com base na paranoia. Vale salientar que não é todo ciumento, tá, gente, que vai ser paranoico, entende? Depende muito do nível de disfuncionalidade disso aí, entende? Então, assim, cuidado com as patologizações, tá? Eu sempre digo isso e é por isso que isso aqui não substitui um diagnóstico formal. Isso aqui há de ser apenas uma democratização do conhecimento, das informações, entende? Então, cuidado com essa dinâmica de estar patologizando coisas que não são cabíveis no que diz respeito a uma patologização, a uma disfuncionalidade. Mas o fato é que o sujeito que está aí acometido por uma personalidade paranoide em disfunção acaba assim, claro, tendo um ciúme excessivo, fazendo questionamentos constantes, por conta mesmo, né, dessa interpretação distorcida que eles demandam com relação a tudo. Então a desconfiança ela pode se manifestar sim com base em ciúmes intensos no que diz respeito a relacionamentos, né? E aí isso leva a um constante questionamento no que diz respeito às atividades e às motivações do parceiro ou da parceira, né? Então, gente, essa disfunção de fato, ela acaba atrapalhando, acaba de fato sucateando as vivências e a vida do sujeito no que diz respeito à sua dinâmica geral, no contexto social, no contexto pessoal, né? Então, estão sempre ali, de fato, no âmbito de uma situação de estar hiperalerta com relação a tudo, estão sempre ali nessa inclinação exacerbada de estar desconfiando e suspeitando de tudo, né? Então, sempre que são confrontados, inclusive, com respostas negativas no que diz respeito ao outro, eles acabam interpretando isso como uma confirmação, de fato, de suas suspeitas iniciais. Então, assim, é muito delicado um relacionamento em qualquer modalidade com uma pessoa que tem uma disfunção dessa, né? Porque, de fato, se você vai colocar um limite, por exemplo, já que são pessoas que têm uma dificuldade muito grande com a questão do limite, tá? Então, se você vai colocar um limite com relação a alguma coisa, isso acaba intensificando ainda mais a suspeita, isso acaba intensificando ainda mais o receio, o medo nessas pessoas. Acaba soando como, de fato, uma confirmação dessas suspeitas que eles, por conta da disfunção, demandam, né? E aí isso reforça ainda mais os seus padrões de
pensamento desconfiado. E aí não é que você não tenha que colocar o limite nessas pessoas, né? Porque o problema não é o limite, o problema há de ser de fato essa disfuncionalidade que acaba promovendo de fato uma dificuldade muito grande em lidar com os limites. Então a pessoa é que precisa de fato buscar tratamento, buscar acompanhamento psicológico, né, para de fato trazer uma melhora aí para a sua condição psíquica, reconhecer de fato, né, que tem um problema ali, que tem uma demanda ali, que isso precisa ser tratado, isso precisa ser visto com cuidado, né, por parte de fato de um profissional. Então, gente, é muito importante notar que o transtorno de personalidade paranoide pode impactar de modo muito significativo a vida cotidiana, os relacionamentos interpessoais desses sujeitos, tá bom? Então é isso, eis aí mais uma elucidação referente à playlist Transtornos de Personalidade, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Caio Fernando, sou psicólogo, sou bacharel em psicologia, né? Sou especialista em neuropsicologia, eu trabalho a partir de um viés psicanalítico, atendo em todo o Brasil, 100% online. Meu contato vai estar aqui no comentário em destaque. Então, se você está em busca de um acompanhamento psicológico, se você está em busca de um acompanhamento psiquiátrico, né, você pode entrar em contato comigo, tá? Eu tenho como fazer um acompanhamento psicológico no que diz respeito às tuas demandas, eu tenho como fazer o indicativo de um acompanhamento psiquiátrico, tá bom? E é isso, mas se cuida da saúde mental e isso não serve só para quem está abarcado aí por uma disfuncionalidade. Todo mundo precisa cuidar da sua mente, até como uma dimensão preventiva mesmo, né? Para não cair de fato numa dimensão patológica, disfuncional, entende? Para além disso, você vai encontrar aí no comentário em destaque, você encontra o meu contato, né? O meio de contato comigo, que é pelo WhatsApp, e você encontra também os meus demais projetos aqui na internet, tá bom? É isto, muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.